Boa noite, eu sou Gonçalves Duarte. Vamos começar o nosso curso do Excel do básico ao intermediário, né? Conforme eu havia explicado, que nossas aulas serão nas terças e quintas-feiras, que estaremos juntos. Então, sem mais delongas, pessoal, não se esqueçam de dar um like, subscrever, né, no meu Facebook, meu TikTok, meu Instagram, meu Twitter e meu YouTube, @GJúlioDuarte. E conto com o vosso apoio, não se esqueçam, né? Tic. Simples, pessoal. É free, é grátis. Pelo menos dar uma motivação para esse tempinho que eu tiro aqui para poder conversar com vocês, né? Então, vamos a isto. Hoje nós vamos usar a bibliografia do Anderley Pereira de Moura. Ele tem conteúdos bem interessantes e fala muito bem acerca do surgimento do Excel. Então, vamos a isto. Para a aula de hoje, nós vamos fazer uma breve apresentação de como surgiu o Excel, o histórico do lançamento, conceitos, Excel, pasta de trabalho, linhas, colunas, navegação de planilha, áreas de trabalho, barra de tarefa, barra de desempenho, tudo isto que está listado aqui. Nós vamos conversar folhas de janela. Esse é o que está programado do momento. Vamos falar do início da nossa aula 1 e vamos conversar acerca desses temas. Podemos não terminar hoje por questão de gestão de tempo e o tamanho do vídeo também em algum momento pode influenciar, mas vamos a isto, pessoal. Como é que surgiu o Excel, né? O Excel surgiu na década de 80, em 1985. Ele passou a ser usado nas plataformas como Mac e Apple e mais tarde foi lançado para Windows. De acordo com a história, o Bill Gates e Steve Jobs, eles trabalhavam juntos em algum momento em alguns processos, né? Então, temos aqui uma das primeiras, o Loto, né? Na época, alguns softwares competiam para dominar o mercado da planilha eletrônica, como Superlac, Multiplan, o Lotus da IBM e o Quadruple, né? E como o Excel anteriormente era chamado de Multiplan, né? Que foi desenvolvido aí pela Microsoft. O que é o Excel, na verdade? É um editor de planilha eletrônica, é um software utilizado para criar planilha e gerenciá-las, né? Nós vamos já ver, esta é uma planilha que precisa ser gerenciada. Esta planilha está dentro de uma pasta que irei explicar lá em frente o que é uma pasta de trabalho. Então, onde é que nós usamos o Excel hoje? Hoje o Excel, se nós formos já ver, ele é usado em várias partes, em várias áreas. Áreas financeiras, recursos humanos, logística, marketing, venda, TI, mecânica, todos usam o Excel para gerenciar as informações. Como nós sabemos que o que é informação são um conjunto de dados. Para nós termos a informação, nós precisamos de dados. Dados por si só, não é possível nós termos a informação, certo? Então, porque o dado é um elemento que somente na sua forma bruta que não condiz nenhum contexto ou significado. Mais detalhes nós conversaremos sobre essas definições, tá? Então, na verdade, muita gente quando fala de Excel pensa que é o Bill Gates que fez, é o Bill Gates que desenvolveu. Não, temos um senhor chamado Dan Bricklin, conhecido como o pai da planilha eletrônica, né? Então, o Excel em 1993 ele deu uma revolucionada na história da Microsoft. Passou a ser uma das ferramentas mais usadas nas grandes empresas. Hoje as empresas de classe A, Excel é um dos requisitos para você trabalhar, principalmente no contexto africano. Também não só no contexto africano, mesmo a nível internacional. Excel é um dos softwares importantes nas maiores empresas, é utilizado em grandes empresas. Ele é uma das ferramentas que consegue dar um trabalho, né?
a abertura do mercado de trabalho para muitos jovens. E falando nisso, o que é uma planilha eletrônica? É um documento composto por linhas, colunas que permite organizar os dados e é capaz de realizar cálculos automáticos. Se nós formos já olhar aqui nesta planilha, o que é? Como nós falamos, um documento que é composto por quê? Nós temos a linha, nós temos as colunas e com base nisto nós conseguimos em algum momento realizar alguns cálculos, né? Então, olhando aqui, nós formos a ver, nós temos aqui um valor do contrato, temos a execução e temos o saldo disponível. Com base nisso, nós conseguimos fazer uma diferença deste e este. Então, é isso. O Excel ele permite fazer isso, permite fazer o cálculo, permite realizar, permite que nós possamos organizar os nossos dados. Nós vamos já ver os nossos dados estão organizados e no final nós fizemos um relatório de controle ligado ao que? Às informações que foram disponibilizadas na nossa base de dados, certo? Então, isso é o poder da planilha, né? Organizar, que é capaz de realizar os nossos cálculos automáticos que acabei de explicar aqui recentemente. Ok? Então, indo avante, nós temos várias versões do Excel, né? Nós temos aí o histórico de lançamento. Desde 1987, que foi desenvolvido até 2021, né? E hoje estamos aqui em 2025. O último lançamento do Excel, de acordo com o ChatGPT, é o Excel 2024, né? Que foi o último lançado, né? E já melhorou bastante, muitas diferenças, muitas melhorias. E o Excel hoje é completamente diferente de antes, né? Tem muita coisa boa, hoje aguardamos nas nuvens. São tantas melhorias que a Microsoft trouxe. E esta aqui é a forma de ver a versão. Como é que nós podemos ver a versão do nosso Excel? Para poder ver a versão do Excel, é só vir para aqui, entra no File, vai para Account, chega no Account e vem About Excel. Nós temos aqui a versão Microsoft Excel for 365 MSO, version 2502, Building 16, não, 64 bits por aí. Essa é a forma da nossa versão, ok? Então, indo avante, olhando aqui, nós temos a versão do Microsoft Excel, como nós falamos, a última é 2024. Então, informar que as versões do Excel são atualizadas regularmente. As versões e construção podem variar dependendo da atualização aplicada em um sistema, certo? Então, conceitos básicos de Excel. Como é composto? Software, o que é Excel, né? Software para a criação de planilha eletrônica. Como é que é composto? Nós temos o que nós denominamos de pasta de trabalho. O que é pasta de trabalho? Pasta de trabalho é nada mais, nada menos que este arquivo aqui. É a nossa pasta de trabalho. E a nossa pasta de trabalho, ela contém planilhas. O que é planilhas? Conjunto de linhas e colunas armazenadas na pasta de trabalho. Esta é uma planilha, esta é uma planilha, esta é uma planilha, esta é uma planilha. O que é composto? Por linhas e colunas, que dentro dessas linhas e colunas nós temos os nossos dados, os nossos registros, e aqui nós temos os nossos atributos que são representados pela coluna. Nós temos as linhas, que são os registros, que são os nossos dados, e temos as colunas, que são os nossos atributos. Nesse caso, o atributo é Manager e o registro, os dados é do Aida, Felícia, por aí, certo? Então, e as linhas de colunas juntas, o que fazem? Formam uma célula. O que é célula? É a seleção, o endereçamento do ponto de interseção entre a linha e a coluna. O que é isso, docente? É só clicarmos aqui. Esta é a célula, que é a interseção entre a linha e a coluna. A linha 4, que é este 4,
e a coluna B, que é este B que está aqui. Então, a interseção entre essas duas nós chamamos de célula. Aqui, isso chamamos de célula. Isso é uma célula. Célula F1, que quer dizer coluna F e a linha 1. Certo? Então, neste caso, nós temos exemplo da célula C9. Onde encontrar a célula C9? Vamos procurar. Está aqui, C9. Venho, clico aqui. Está aqui, nós temos C9. Ok? Então, indo o conceito básico Microsoft Excel, que é software para criação e edição de planilha eletrônica, ele é composto por... lá nós temos a pasta de trabalho, ou workbook, ou simplesmente livro. Nós chamamos desses três nomes: pasta de trabalho, workbook ou livro. Dentro da pasta de trabalho estão as planilhas, worksheet ou páginas. Depende do que você vai usar, mas praticamente muitas pessoas chamam de pasta de trabalho e planilha, que são os nomes mais usados, tá? Então, nós temos aqui várias pastas de trabalho, várias: Excel, módulo, meus investimentos, lista, compra, estatística, tudo isto, certo? Esta é a bibliografia de Underlays, conforme eu expliquei aí inicialmente, e não foi desenvolvida por mim este material. Então, vendo aqui, nós temos as nossas planilhas, que são compostas por linhas e coluna, conforme havia explicado anteriormente. Olhando aqui, nós temos as nossas linhas. As linhas são estas, que são chamadas de registros, são colunas, que são atributos que caracterizam uma determinada entidade, e temos aqui as células, que é a interseção entre a linha e a coluna. E nós temos aqui a célula A1. Que tal? Está aprendendo alguma coisa? Não se esqueça de dar um like, se inscrever, pessoal, no YouTube, Facebook, TikTok, Instagram e Twitter. Eu conto aí com o vosso apoio e vamos voltar à aula, tá? Então, olhando aqui, nós temos curiosidades. Na parte das curiosidades, nós temos o total de linhas. Anteriormente, de 1997 até 2003, eram 16.384. Total de colunas, 256. Total de linhas de Excel de 2007 até hoje são 1.048.576, e total de coluna 16.384. Total de planilha é uma pasta de trabalho limitada pela memória disponível do computador. Se alguém chega para ti e pergunta, pessoal, sobre curiosidade, quantas linhas tem, quantas colunas tem, fiquem sabendo que esta é a informação, tá? Acredito que na aula prática havemos de provar isso com A mais B. Como é que é composta a janela do Microsoft Excel? Nós temos a barra de ferramentas de acesso rápido, que é composta por salvar, fazer, refazer. Então, vamos a isto. Vou mostrar aqui na prática. Mostrando aqui na prática, vamos aqui aumentar aqui uma planilha. Nós chamamos de área de acesso rápido, porque acredito porque resolve os nossos problemas de uma forma rápida. Eu coloco um FFF. Se eu faço isto, undo, ele refaz. Se eu faço isto, ele desfaz, certo? E temos salvar. Essas são a configuração padrão, mas nós também temos a possibilidade aqui de poder acrescentar ou poder modificar de acordo com o que nós queremos fazer, né? Então nós podemos personalizar. Essa é a linguagem correta. Ok. Para personalizar, personalizar de modo que acrescentamos algumas opções. Isso vimos aqui em customizar. Podemos, por exemplo, clicar para o e-mail. Pode clicar aqui e ele vai aparecer a figura do e-mail. Queremos acrescentar, por exemplo, vamos para Open. Se eu clicar aqui, ele vai aparecer a opção do Open. A opção do Open, a opção do e-mail e outras possibilidades, tá? Então, no
cancelar, yes, cancelamos e ok. Então, aí também podemos retirar o Open, podemos retirar o e-mail, ok? E não são essas, tem várias opções. Nós podemos vir, por exemplo, para aqui no comandos, chegamos no comando, podemos, por exemplo, incluir um cat aqui, e se eu clicar cat, adiciona, faz um ok e ele vai aparecer aqui. E se quiser remover, volta de novo para o comando, clica em cat, remove e faz um ok e ele vai, na verdade, desfazer, certo? Então, clicando aqui, aqui nós fizemos aqui o refazer, aqui desfazer, vamos a isto, essa é a barra de acesso. Temos a barra de título. Na barra de título, que é representado pelo número 2, que ele indica o nome da nossa pasta. Neste caso, o nome da nossa pasta aqui são decisões de contrato. Como eu falei, que o nosso curso de Excel vai ser baseado em gestão de contratos, ok? Então, e nós temos aqui o número 3, que é representado pela barra de menu ou guias. Vamos já ver a barra de menu ou guias esta, onde nós temos a possibilidade de ter as guias separadas para resolver um determinado tipo de problemas. Por exemplo, no Home nós temos aqui a parte de fonte, que está tudo ligado ao assunto fonte. Não, vamos fazer aqui, por exemplo, FFF. Eu quero, por exemplo, trocar a fonte. Só vir aqui na fonte, escolhemos a cor que queremos e o tipo, e ele vai fazer. E nós temos aqui a possibilidade também de clicar e vir aqui fazer uma busca também, ele permite. Nós podemos boldar aqui de acordo com a busca, né? Em português, né, Excel em português, vê escrito diga-me o que fazer, né? Aqui só vem um seed, ok? E nós temos a possibilidade também, como nós estávamos a falar, da barra de menu ou guias, temos a possibilidade aqui de termos o alinhamento. Podemos escolher como é que nós queremos que o nosso elemento fique. Por exemplo, está aqui, ele subiu um bocado. Temos a possibilidade de justificar, de riscar o texto, por exemplo, e muito mais. Ele faz muita coisa, tá? Faz muita coisa, ok? Então, daqui nós temos a parte do número, que só trata dos números, dos estilos, gráficos, células, muito mais. E nós temos a parte de insert, se queremos colocar uma tabela ou não. E nós vamos falar de tudo isto durante o nosso curso do Excel, certo? Durante o nosso curso do Excel. Deixa eu fazer um ando aqui. E daí nós temos a parte 4, que é caixa de nome. Na caixa de nome, o que acontece? A parte da caixa de nome, que é o número 4, ele indica o nome da célula. Eu vou por aqui e eu estou a informar que estou na linha 7, na coluna E. Estou na linha 1, na coluna A. Este é a parte do nome, caixa do nome. E a barra de fórmula é onde são inseridas nossas fórmulas, verifica as nossas fórmulas. Eu coloco um 6, aqui um 7, aqui eu ponho um igual, aqui ponho um 6 mais 6, ele vai mostrar a minha linha e coluna que estão sendo somadas, e faço um enter, ele vai aparecer tudo ligado a cálculo, ele aparece na barra de fórmula, ok? Então, indo ali, não sei, nós temos a guia de rolagem. A guia de rolagem, ele permite fazer a rolagem, né? Que é esta aqui, a nossa guia de rolagem, né? Esta é uma das guias de rolagem. E o 7, que representa a guia de planilha. Aqui nós temos várias planilhas, vamos entrando, vamos filtrando. O 8, barra de status, onde nós temos aqui o nosso status pronto, né? O 9, visualização da página, onde ele vai mostrar a forma como é que nós queremos ver a nossa página, se é dividida, se é um formato pequeno, desaparecido, né? Por aí, certo? E temos o 10 também, que é a nossa barra de rolagem,
Você vir aqui, clicar, ele vai indo para lá, vai descendo. Então, nós temos a parte de zoom também, que podemos acrescentar. E por aí. Então, nós temos aqui abrindo o Microsoft Excel. Como é que nós podemos abrir o Microsoft Excel? Para podermos abrir o Microsoft Excel, eu vou fazer questão aqui de fechar. Acho que eu já tenho aqui em aberto. E vou fechar aqui assim. É só, para podermos abrir o Microsoft Excel, é só virmos aqui no iniciar, all. Existem várias formas de poder abrir e fazer, clicar 2 vezes, ele vai abrir o Excel e nós temos várias pastas de trabalho, temos algumas que já estão customizadas, né? Então, personalizadas. E mais, nós vamos abrir uma branca, certo? E também temos uma outra forma de poder abrir. É só clicar no início, vir aqui no sítio, escrever Excel e ele vai aparecer aqui, certo? E clica 2 vezes e vai abrir normalmente o Excel, né? Estas são as partes que nós falamos que compõem o Excel. Daí nós temos dicas de navegação, que é um dos temas que nós vamos falar futuramente. Quando clicamos Ctrl mais isto, vai para o último atributo, resiste e tudo. Nós vamos falar futuramente acerca da barra de navegação. Então, como é que nós podemos salvar o arquivo em Excel? Depois de abrir o meu arquivo Excel, por exemplo, eu escrevo aqui os nomes 5, 6, 7, 8 e eu pretendo salvar. Eu só vir para aqui para o File, Save. Ele vai perguntar a pasta se quer gravar nas nuvens, quer gravar no computador. Eu normalmente tenho que gravar no computador. Então venho para aqui para Browser, procuro o sítio onde eu quero, Desktop, eu posso escrever aqui a aula 1. Aula 1 e salvo. Depois salvar, o nome da pasta que anteriormente era Book mudou para aula. Por caso não tenha visto, eu vou voltar novamente. Abro aqui o Excel. Vamos já ver, ele vai aparecer com o nome de Book 1. E eu pretendo salvar. Se eu pretendo salvar, venho para File, Save. Aqui onde tem o Book 1, vão ver que vai mudar. Save. E depois de colocar o Save, seleciona a pasta se quer guardar nas nuvens, no desktop. Você escolhe a pasta onde você quer. Eu posso escrever aqui, aula 1. Aula 1.1 e faço um save. No meu desk, venho para aqui, fecho e vou encontrar aqui a aula 1.1 no meu desk, na minha pasta de trabalho. Então, daí vamos praticar. Criei uma pasta na área de trabalho. Isso existe, mas além disto, já criamos uma pasta, já salvamos. Criamos uma pasta de Microsoft Economy Exercício 1. Abre a sua pasta e cria uma lista de presença, né? A pasta é essa já criada. Podemos criar aqui uma lista de presença A, B, C, D, até lá por aí, sem nenhum problema, né? Então, vamos praticar, insira dados conforme um exemplo. Já inserimos aqui os nossos dados, certo? E vamos falar acerca de completar preenchimento automático futuramente. Na verdade, a ideia era mostrar para vocês o que é Excel, a história de Excel, quem criou, como criar uma planilha, como salvar uma planilha. Esta é a aula de hoje. A próxima aula nós vamos entrar na parte prática. Vamos começar a resolver os nossos problemas baseado em Excel. Vamos falar acerca do processo de contratos, iniciar aí a criar as nossas primeiras tabelas, né? Como é que vai ser. Então vamos ver isso tudo na próxima aula. Só informar que Excel é poderoso e com base no Excel nós podemos fazer coisas muito boas. Então pessoal, eu paro por aqui. Então até a quinta-feira
E não se esqueçam, não se esqueçam de dar um like, se inscrever no canal, @Duarte, esse é o meu Twitter, o meu Instagram, meu YouTube, Facebook, pessoal. Então eu conto com o vosso apoio e até a próxima e estamos juntos. Valeu.